Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Foi uma sugestão aí de um inscrito nosso, o querido Valdir Donida. Ele pediu para a gente comentar um pouco sobre a questão do masculino e do feminino na perfumaria. Eu vou falar um pouquinho e vou ilustrar com alguns perfumes que eu tenho, né? E dizer que eu tenho perfumes de vários tipos, né? Tenho perfumes masculinos, tenho perfumes femininos, tenho perfumes compartilháveis, perfumes vintages. Dizer que as pessoas às vezes têm preconceitos, né? Ah, eu só uso perfume de homem, eu só uso perfume de mulher, ou eu não uso perfume vintage, ou só perfume nacional. Acho que existem alguns adjetivos aí que a gente vê por aí sobre perfumes que eles não acrescentam em nada sobre o que é o perfume, né? Dizer se ele é masculino ou feminino, perfume de rico, perfume disso, perfume daquilo. Eu acho que a gente tem que se ater à qualidade e às propriedades olfativas, né? O que aquele cheiro representa para você, o que ele te transmite. E tem duas premissas que são básicas, né? O dinheiro é seu e o nariz é seu. Então, se você gosta, né, você tem que usar. A gente tem que estar aberto aí para outras propostas. Dizer que hoje em dia essa questão do masculino e do feminino na nossa sociedade está sendo repensado, né, relativizado, né, esses papéis tão rígidos, tão definidos, já não fazem mais tanto sentido na nossa cultura, mas ainda a gente vê alguns resquícios, né? Eu lembro de uma vez, ano passado mesmo, eu entrei numa loja do Boticário. As lojas do Boticário são assim, de um lado masculino, do lado oposto feminino. E aí eu fui direto pro lado feminino e a vendedora foi atrás de mim me dizendo que o lado masculino era o outro, né? E não, eu disse que eu queria experimentar alguns ali femininos. E ela continuou me insistindo, dizendo que ela iria me mostrar uns Malbecs. E aí eu fiquei incomodado de sair da loja. Então algumas coisas hoje em dia não são mais admissíveis, né? A gente não precisa também ter receio, né, ou vergonha. A história da perfumaria é uma história muito antiga, está presente na nossa cultura, na nossa sociedade desde épocas remotas, então a gente não vai se ater a essa história que é muito complexa e antiga. Então a gente vai falar um pouco da história da perfumaria moderna, né? A perfumaria moderna, ela basicamente está ali no final do século XIX e ela vai se caracterizar basicamente por quê? Pelo avanço da química orgânica, o uso de agora de componentes de moléculas artificiais na perfumaria, né? Até então a perfumaria, os processos de fabricação de perfumes se baseavam praticamente só com componentes naturais, na extração desses componentes naturais, o que era difícil e caro e fazia com que os perfumes fossem, na sua grande maioria dos casos, né, os perfumes eram para poucas pessoas, para as pessoas mais ricas. E aí na era moderna, principalmente com essa questão aí das notas sintéticas, né, é, e a produção também em escala, em massa, os perfumes vão chegar aí a grande parte da população. Existem algumas casas aí que estão desde essa história, desde o início, né? A Guerlain, por exemplo, é uma das primeiras casas de perfumaria, ela tem uma história, uma tradição muito antiga, né? E a gente vai pensar que os primeiros grandes perfumes famosos que, né, ganharam o mundo, por assim dizer, foram o Chanel número 5, né, em 1921, e o Guerlain e o Chalimar da Guerlain, que é de 1925, né, florais, os femininos, que fizeram sucesso aí. A perfumaria masculina só vai aparecer ela mais tardiamente, por volta dos anos 60, né? A gente tem aí tido como um dos primeiros perfumes masculinos o Brut de Fabergé, né? E no início, né, dessa perfumaria, uma molécula foi utilizada muito por várias casas de perfumaria para trazer uma característica, entre aspas, masculinas, né, que é o dihidromicenol, que trazia uma característica de limpeza, um frescor, uma estabilidade, né? E esse componente foi usado em altas concentrações em perfumes que são, né, clássicos vintage, né? Como o Aza Pour Homme, o Dracar Noir, o Quater de Davidoff, né? Então, o Quater de Davidoff, inclusive, é um dos perfumes mais copiados aí, masculinos de todos os tempos, né? O Quasar do Boticário é inspirado nele e muitos outros, né? E esses perfumes masculinos no início, eles tinham uma preocupação em se distanciar ou de deixar claro de que eram perfumes para homens. Inclusive, no início, os frascos e os vidros, né, as embalagens tinham inscrição, né, por homem, para homem. Alguns ainda têm hoje, né? Era uma forma dos homens à época se sentirem confortáveis em usar perfumes, né? Porque até então isso era coisa
na época de mulher, né, de produtos de toalete, de beleza, de tocador, né? Então o homem se sentia confortável com isso, né? E essa imagem era de tentar mostrar uma virilidade, uma masculinidade, né? Enquanto os femininos tinham uma, né, docilidade, uma suavidade, uma fragilidade, entre aspas, né? Então, os femininos florais e os masculinos usando outras notas, né? O musgo de carvalho, os castórios, as civetas, todas as características animálicas, né? A gente tem, por exemplo, um clássico que é o polo, né, o polo green, né, de Ralph Lauren. Então, quer dizer, esse o próprio conceito de tudo tá ali, né? O polo, um homem montado no cavalo, um esporte, né, muito voltado para o masculino. Então, tudo isso estava nesse contexto, né? Então, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, ó, Chanel Antés, né, dos anos 80, né? O Ante é um deus da mitologia grega, então sempre essa imagem de força, de masculinidade, de virilidade, um perfume muito carregado aí com musgo de carvalho e essas notas animálicas de civeta, né, os castórios, né, mas ao fundo uma nota de rosa bem imperceptível, digamos assim, né. Eu tenho aqui o mais antigo da minha coleção, é o Calandré Paco Rabanne, de 1969, feminino, floral aldeídico, né. Então os primeiros florais, né, o número 5 da Chanel também era um floral aldeídico, né, esses perfumes bem assim, o floral em evidência, as notas aldeídicas também dando essa sensação de limpeza. E aí, a partir dos anos 80, a gente vai começar a ver algumas viradas também nas concepções da perfumaria masculina, né? Então a perfumaria ela vai dizer também da sua época, da sua cultura, da sua geração, e isso vai mudando com o passar do tempo, né? Então por isso alguns cheiros as pessoas imaginam, identificam tanto como masculinos e femininos, porque marcaram uma época, muitas pessoas utilizaram, foram vendidas em grande escala, se tornaram ícones, né? Por exemplo, o Quasar, quem não lembra do Quasar? Ou não tem uma memória afetiva do Quasar, né? O perfume que o pai usou, que o avô usou, que os namorados ganhavam. Então era assim, era quase assim, quero dar um perfume masculino, dava um Quasar. Então isso fica muito forte na memória olfativa coletiva, né? Mais recentemente a gente teve na década dos anos 2000, La Vie est Belle da Lancôme, um feminino gourmand, também muito vendido, muito copiado. Isso marca também o olfato das pessoas no geral. Esse aqui é um perfume clássico, icônico, né? O Jupe, de 1969. E a gente começa a ver alguns paradigmas que começam a ser quebrados, né? Ele é um perfume rosa, para homem, um líquido rosa e um perfume forte, potente, um perfume doce, né? Para mim ele tem alguma coisa que me lembra uma bala de cereja, me dá uma vontade de beber. Então já, algumas coisas começam a ser quebradas, né? Como a masculinidade pode ser doce. Em 89 a Dior lança, né, outro ícone, Fahrenheit, que é um perfume que as pessoas também associam muito a um masculino, né? Um perfume que lembra um pouco gasolina, ele tem cheiro de gasolina, cheiro de diesel queimado, que remete a esse ambiente do carro, um ambiente aparentemente masculino. Mas olha que interessante, né? Como que essa construção foi feita a partir de flores, né? Do uso de uma grande concentração tanto da flor quanto da folha de violeta. Outro perfume que é interessante dos anos 2000 da casa Dior, que vai também desconstruir essa questão da masculinidade, é o Dior Homme. Esse aqui é a versão Intense, em que tem uma grande concentração de íris. É um perfume que tem um cheiro que lembra muito maquiagem, que lembra batom. Então, como que é um perfume masculino que tem cheiro de maquiagem? Esse perfume, inclusive, ele foi reformulado agora, né? Então, essa nota de íris intensa foi tirada, né? Então, esse perfume continua sendo vendido como Dior Homme, agora vintage. E o Dior Homme mesmo, ele vai vir agora sem essa nota forte de íris, né? Inclusive, essa característica de um homem metrosexual, de um homem que se cuida. Muitas pessoas gostaram dessa concentração de íris grande e muitas outras também não. Um perfume feminino que eu gosto muito, que tem na minha coleção, Flower by Kenzo, dos anos 2000, um floral maravilhoso. Alguns homens têm receio em utilizar ele, mas eu gosto de usar. Mas aí, assim, é a flor em sua essência, né? Eu gosto também de muitos perfumes com rosa também, mas essas questões culturais, né?
Nos países do Oriente Médio, por exemplo, os homens usam muito perfumes com rosa. Outro floral, esse aqui para mim acho que para mim seria o mais feminino da minha coleção, que é o Eternity da Calvin Klein. E é uma bomba de flores, né? De lírio, de jasmim, de jacinto. E esse eu acho muito forte mesmo. Além dele ser muito floral, ele tem uma característica muito vintage, né? E esse é um perfume que eu fiquei durante muito tempo com receio, até vergonha de comprar mesmo. Eu namorava, mas eu dizia, como eu não vou usar esse perfume, as pessoas vão estranhar, não vou ter ocasião, não vou ter como utilizar. E um dia eu me rendi. Era um cheiro que eu queria ter na minha coleção, é um cheiro que eu gosto, é um cheiro que me faz bem. E eu já usei várias vezes, e essa cisma é mais da cabeça da gente, né? As pessoas não se importam. E se elas se importarem, também o problema é delas. E aí, alguns perfumes que eu vou trazer agora também, falando essa questão das décadas, né? Então, a partir dos anos 90, a gente vai entrar numa década nova na perfumaria, né? Se até então os anos 70 e 80 eram marcados pelos perfumes franceses opulentos, fortes, carregados. Nos anos 90, a perfumaria americana com a Calvin Klein vai trazer uma nova proposta, né, de uma perfumaria mais clean, mais limpa. E a gente começa a ver esses perfumes que seriam tidos como compartilháveis, que poderiam ser usados tanto por homens quanto mulheres. Perfumes com esse cheiro de limpeza, minimalistas, perfume quase um perfume jeans e camiseta, um perfume como se você não estivesse usando perfume. E aí, né, os clássicos dessa época, a linha CK, né, CK1, CK All, CK Free, CKB, que vão, né, desconstruir, desmistificar muito essa questão aí do masculino, do feminino. E outras linhas olfativas também, né, a gente tem a Acqua di Gio, dos anos 90 também, e aí nos anos 90 uma nota foi muito utilizada, é o Calone, né? Essa é uma nota sintética que dá uma característica ozônica, oceânica. E aí os perfumes eles vão cada vez mais aí entrar nessa onda de serem compartilháveis, de não terem um gênero a princípio tão definido. Então é isso que eu queria dizer para vocês, é isso, né? Não se atenham a esses estereótipos, né? Se você gosta, se você quer ter, tem um perfume, né? Não vale a pena a gente ficar aí preocupado com a opinião dos outros, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!